Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo cultista, porque hoje, segunda-feira, vídeo de causos do mago, mas hoje o mago não quer trazer causos, tá? Eu vou falar um pouco das minhas experiências, mas eu queria nesse vídeo falar mais sobre os Aetirs enoquianos. O mago já fez vários vídeos sobre magia enoquiana, mas essa é uma das partes mais misteriosas do sistema enoquiano e que eu tenho explorado bastante de uns anos pra cá, né? Na verdade, de uns 2 anos pra cá. Bom, eu não posso contar muito das experiências porque elas são extremamente arrebatadoras e difíceis de explicar. Eu acho muito complexo explicar aquilo que é inefável, que é inexplicável, basicamente. Mas bom, vamos lá, né? O que é os Aetirs? O que são os Aetirs enoquianos? Os Aetirs enoquianos basicamente são 30 reinos espirituais que se elevam a partir da Terra. Então, imagina você a Terra, uma esfera redonda, e vários anéis ao redor da Terra. Cada um desses anéis é um Aetir. Aetir significa ar, ou céu, o céu elevado, o céu essencial, a essência divina. E cada um desses ares enoquianos, desses céus enoquianos, é um reino espiritual, com anjos próprios que governam coisas próprias e que estão na origem da criação de tudo. São basicamente os 30 reinos criadores da Terra. Não só da Terra, mas do universo. A gente fala de Terra porque, na nossa cosmovisão, eles estão ao redor da Terra. Mas quem já teve experiência nos Aetir, vê que eles estão ao redor do universo material. Não só da Terra, mas do universo material como um todo. E aí eles podem ser elásticos de uma forma macro para abranger o universo, ou numa cosmovisão mais limitada ao nosso sistema solar e à Terra, ao redor da Terra. Tanto é que John Dee ele não conseguiu enxergar esses céus enoquianos como uma fonte de escalada espiritual. Então, quando a gente fala de Aetir, céus enoquianos e coisas do tipo, a gente precisa entender que nós estamos falando de reinos espirituais, mas que para John Dee era uma coisa muito prática. E entender isso é importante para a gente entender como o sistema enoquiano evoluiu, se desenvolveu e, com o passar dos séculos, chegou aonde estamos nesse momento atual. Resumidamente, já falei isso em vários outros vídeos, mas para quem não entende, a magia enoquiana é um metasistema. Existem sistemas de magia e existem metasistemas de magia. Um metasistema é um sistema que vai abranger uma cosmovisão própria. E no enoquiano a gente tem isso. Nós temos um alfabeto sagrado próprio, um idioma próprio, técnicas de sigilação própria, temos esferas, entidades e explicações cosmogônicas de esferas elementais, heptarquiais, que são os 7 planetas, e zodiacais. Nós temos um caminho de ascensão do mago, que só foi descoberto de um tempo para cá, na exploração dos reinos espirituais, que é o que vamos falar no vídeo de hoje. Para além disso, né, a magia enoquiana, ela engloba basicamente uma cosmovisão mágica sua. É por isso que não é errado falar que o mago é um mago enoquiano. Porque se ele praticar só a magia enoquiana, ele está praticando o hermetismo inteiro, basicamente. Porque você consegue aplicar o enoquiano na astrologia, você consegue aplicar o enoquiano na alquimia e você consegue aplicar o enoquiano, obviamente, na teurgia, que são as 3 bases, as 3 raízes do hermetismo. É por isso que na nossa ordem, pra quem não sabe, nós temos uma ordem, inclusive peço ao editor que deixe o perfil da Ordem dos Arautos Enoquianos aí do Instagram, para vocês seguirem a nossa ordem de magia, que é uma ordem dedicada à magia enoquiana. Nós falamos que nós somos uma ordem hermética enoquiana, porque nós não deixamos de praticar o hermetismo, dado que o enoquiano abrange todo o hermetismo. Por isso que ele é considerado um metasistema. E hoje eu quero falar da parte desse metasistema que é o caminho de evolução do mago enoquiano, que vai por mim. Não tô falando nesse vídeo para vocês fazerem essas experiências, porque primeiro, são extremamente arriscadas e aterradoras, e nós vamos falar um pouco quando eu entrar nas minhas experiências até aqui já obtidas. E segundo, é um nível de magia extremamente avançado. Eu costumo dizer que é a parte mais avançada do sistema enoquiano. Justamente por isso, a mais complexa de se lidar. E aí, né, vamos aos diários de John Dee, né? Vamos para a fonte.
John Dee recebe o sistema enoquiano em várias etapas diferentes, né? Cada diário, basicamente, vai relatar uma dessas etapas e tudo mais, sendo a primeira dessas etapas a heptarquia mística, a revelação das mônadas e tudo mais, que é muito baseado em tritêmios. Inclusive, o próximo vídeo que vier pro canal de Biblioteca Mágica, eu vou falar da esteganografia de tritêmios e como o livro de tritêmios me ajudou a entender John Dee e o sistema da magia enoquiana. Então aguardem esse vídeo porque vem aí. Mas, para além disso, gente, John Dee recebeu a segunda parte do sistema enoquiano, que foi as torres de vigia do universo, os anjos dos elementos, rei, príncipe, filhos de luz, filhas da luz, um monte de coisa assim. E por fim, ele recebe os Aetirs, a terceira grande parte dessa trilogia de grandes sistemas que os anjos revelaram para John Dee por meio de Edward Kelly ali, que era o vidente dele. Só que, para John Dee e Edward Kelly, eles entenderam que os céus enoquianos nada mais era do que propriamente e puramente um sistema de domínio da Terra. Porque o que... Pensa você, vamos pegar o contexto histórico. Eu sempre gosto de trazer o contexto histórico, antropológico. John Dee vivia numa monarquia. Ele vivia na Inglaterra, e na Inglaterra era uma monarquia. Até hoje tem monarquia lá, né? E na época de John Dee era uma monarquia ferrenha, né? Na Inglaterra, onde o rei mandava, a rainha mandava, e era isso. E era uma rainha na época de John Dee. Inclusive, John Dee era um mago oficial do reino. E não é brincadeira, não é conto de fada. Ele realmente era um mago oficial do reino, um astrólogo, né? Eles não chamavam de mago, chamavam de astrólogo. O astrólogo oficial do reino. E aí John Dee tá descobrindo sistemas e ajudando a rainha, descobrindo sistemas e ajudando a rainha. E aí os anjos falam, olha, nós temos um sistema aqui de um negócio chamado Aetir. E esses Aetir, eu tô falando de uma linguagem bem chula, claro, né? E esses Aetirs são céus que governam a Terra. Então é como se você olhasse para o céu, o nosso céu azul cheio de nuvens, e por de cima dessas nuvens tivesse um reino espiritual em cada parte da Terra. E cada parte da Terra é governada por um anjo, por um séquito de anjos. Tem os anjos juízes, os anjos dos signos, que são os anjos menores, e tudo isso influencia o reinado. E toda essa força vai influenciar o rei, a rainha, o reinado, as decisões e tudo mais. E aí o que John Dee entendeu disso? John Dee entendeu que era um sistema para conseguir saber o que cada reino estava planejando. E de fato dá. É claro que hoje em dia muitos reinos são ocultistas, então se você tentar, por exemplo, fazer uma magia enoquiana para a Rússia, eles provavelmente vão ter magos para defender isso e lançar você pra puta que pariu, né? Então não é mais tão simples quanto era na época de John Dee, que poucas pessoas tinham acesso ao ocultismo. E eu digo por experiências que tive. Eu vou falar um pouco disso, né, da parte prática que eu operei com os Aetirs até hoje. Eu tô tentando fazer esse vídeo ser curto, mas é tanta coisa para falar, gente. Vamos lá, vamos organizar as ideias. E aí John Dee entendeu o sistema como um sistema de dominação, aonde ele ia usar a favor da rainha. Então ele ia contratar os anjos por meio de Edward Kelly ali e tal, para basicamente usar o sistema dos Aetir sagrados para controlar outros reinos, para dominar outros povos, para fortalecer espiritualmente o reino que ele morava. Quer acreditem nisso ou não, existem supostas evidências de que John Dee, lá no palácio da rainha, né, onde ficava o reino, ali eu tive a oportunidade de ir, saber onde era, né, lá na Inglaterra, ali perto do rio, esqueci o nome do rio principal, acho que é Tamaso, uma coisa assim, lá tem um castelo. Era aquele castelo que a rainha ficava ali geralmente. E John Dee tinha as conferências dele ali. Dizem que John Dee evocou o Aetir responsável pela Inglaterra e fez, e a pedido da rainha, supostamente, não sei se sim, se não, fez a Inglaterra ser um grande império. E claro, o X da questão, por que quase ninguém quer trabalhar na prática com os Aetirs? É que você vai morrer e não vai ver os resultados, basicamente. Resultados taumatúrgicos, né? Mudanças físicas. Por quê? Porque nós trabalhamos com a esfera mais elevada que tem, que são os anjos do zodíaco, os anjos que regem o destino, e o destino está no mais alto céu, segundo a Cabala, segundo o Enoquiano, segundo qualquer cosmovisão ocultista, até mesmo no Corpus Hermético fala isso, que os signos vão para cima dos planetas. E aí, do signo, passa para os planetas, dos planetas, chega na Terra. Então, é um processo lento, gradual, que pode demorar eras para acontecer. Então o mago John Dee fez um ritual para o Império Britânico, para a Bretanha, né, para a Inglaterra tornar-se um império, mas ele provavelmente jamais imaginou as consequências e o nível que isso ia chegar.
De fato, a Inglaterra se tornou um grande império. Um povo colonizador que oprimiu uma galera aí, mas que provavelmente John Dee jamais via dessa forma. A visão de John Dee era uma visão eurocentrista. Então, ele, na visão dele, fazer o império, o país dele crescer, se sobrepor sobre os outros, era para o crescimento do país. Ele nunca imaginou que seria nessa visão escravagista que aconteceu. E, de fato, a Inglaterra é uma das maiores potências do mundo que nós temos. E justamente por isso, essa lenda de John Dee é muito interessante. Eu falo lenda porque eu das minhas pesquisas, não cheguei a encontrar nenhum vestígio histórico de que prove que John Dee fez um ritual de Aetir. Mas já li vários livros de magos enoquianos que afirmam que isso aconteceu. E eu não duvido. Eu não duvido porque ele era um mago oficial da rainha. Sendo um mago oficial da rainha, é óbvio que ele ia usar o sistema que ele estava descobrindo a favor do império dele. E se não usasse, ele podia até ser preso, porque há relatos, isso são relatos verdadeiros, né, que se podem provar, que John Dee fez previsões de derrota para a rainha e a rainha mandou prender John Dee. Então é aquilo, né? A rainha era uma dondoca, se você desagradar ela, ela vai te lascar. E John Dee provavelmente não queria morrer, imagina. Então provavelmente deve ter usado a magia enoquiana várias e várias vezes a favor da rainha. É uma suposição fácil de se fazer, sabe? E por isso que muitos magos acreditam a John Dee o fundamento do Império Britânico, ao menos em nível espiritual. Mas bom, por que eu estou trazendo esse relato? Para vocês entenderem que para John Dee, a magia enoquiana era uma magia de espionagem, a nível de Aetir, né? Ele ia usar os anjos para espionar os governos, os reis, as rainhas, em favor de quem? Do Império Britânico, que não era império na época, né? Da rainha da Inglaterra ali que ele servia. E aí, claro que seria muito mais fácil, porque imagina todos os cálculos. John Dee era um astrólogo e um matemático fenomenal. Aí você imagina o tanto de cálculo que ele tinha que fazer para fazer uma previsão astrológica. Mas, poxa, se ele podia não ter que fazer todos esses cálculos e fazer uma evocação de um anjo que domina um lugar para saber como tal coisa ia acontecer, era muito mais fácil, não é mesmo? Muito mais prático, não é mesmo? E John Dee usava, pelo que nós temos de registro, as poucas vezes que John Dee fala dos Aetirs e como contatá-los e para que servem, nos dá a entender que é uma magia zodiacal, uma magia que mexe com o destino dos povos para influenciar a Terra como um todo. E, claro, espionar os seus governos e por aí vai. E é basicamente isso que nós temos do sistema pelos diários. Só que aí, a magia enoquiana ela cai no esquecimento, no obscurantismo, e ela vai ser muito expandida depois só no nosso século, no século anterior, no século XX, pela Golden Dawn e por Aleister Crowley. Crowley é quem traz uma visão mais teúrgica dos Aetirs, aonde Crowley, nós temos o mago, para quem não assiste a missa enoquiana, vou até pedir pro editor colocar aqui um trecho de alguma palestra da missa enoquiana do mago, onde eu leio a visão e a voz de Aleister Crowley, o relato de Crowley, só um trechinho mesmo, e o que ela pode nos ensinar. Então hoje, vamos para o nono Aetir, chamado Zip. A pedra de evidência é de um branco suave e brilhante, sobre a qual a Rosa Cruz mostra uma fonte de luz brilhante, porém incolor. Em toda a missa enoquiana, o mago pega um trecho das experiências que Crowley deixou registrada no diário, da ascensão dele espiritual nos Aetirs. E aí Crowley tem uma elevação espiritual absurda, escalando cada Aetir. E aí nós entendemos que esses reinos espirituais, eles não só movem o destino da Terra, como eles são capazes de transformar o homem e elevá-lo ao sagrado. O mesmo movimento que vem de cima para baixo é o que leva de baixo para cima. E isso é hermetismo puro, né? Então, assim como John Dee podia usar as forças que movem o destino, que são os Aetirs enoquianos, os signos zodiacais e tudo mais, para mover todas as partes da Terra, de igual forma, Crowley, pela revelação do seu sagrado anjo guardião, descobre que é possível fazer um caminho de escalada espiritual, que nem a gente faz na árvore da vida, na Cabala, né? Em toda a tradição hermética, nós estudamos que o mago tem que se desenvolver pelas 7 esferas cabalísticas principais para conseguir transcender e se elevar e não reencarnar mais. Basicamente, esse é o caminho teúrgico do mago, para se unir ao divino. E aí Crowley descobre que dentro do metasistema enoquiano tem esse mesmo caminho, só que muito mais elevado do que na Cabala, muito mais avançado. Claro, eu não estou fazendo um livro de comparação, mago, então o enoquiano é mais forte que a Cabala? Não é isso, apesar de que para mim, na minha visão pessoal, é. Mas eu não quero
trazer essa polêmica, porque eu acho que ambos os sistemas são válidos na sua forma, força, brilho, egrégora, então não é essa a ideia. Mas é que Crowley teve essa percepção de que os Aetirs, eles eram não só a última parte, a mais elevada da magia enoquiana, como também o caminho de elevação que o mago, em um nível avançado, deve fazer para escalar, escalar, escalar e não parar de evoluir. Só que aí Crowley comete um grande erro, e aí é minha gnose, né, o que os anjos me mostram e tal. O grande erro de Crowley é não ter uma grande preparação para cada encontro com esses anjos. Se nós pegamos, eu vou pegar aqui, o Equinox está aqui do lado. Eu vou pegar aqui. Nesse livro aqui, que é o Equinox, onde o mago lê toda a missa e tal, no Visão e a Voz, ó, vamos lá. Eu vou pegar os relatos de Crowley, né? De um relato para outro, só para ver as datas, comparar as datas. 5 de dezembro de 1909, 4 a 5 de dezembro de 1909, 4 de dezembro de 1909, 3 de dezembro. Crowley fez tudo como um grande retiro espiritual. Então Crowley encarou as viagens aos Aetirs como um grande retiro teúrgico de elevação. E ele foi fazendo um Aetir após outro. Isso é loucura. Isso é loucura, porque... Gente, e aqui eu vou falar da minha experiência pessoal, porque eu tô nessa escalada, né? A minha caminhada teúrgica de evolução pessoal é nos Aetirs enoquianos. E, gente, é uma experiência. Te deixa reflexivo por meses. Eu tô pensando coisas que eu descobri há 2 anos atrás, quando eu escalei o primeiro Aetir de Tex. E eu tô ruminando isso na minha cabeça até hoje. Eu não posso falar muito, mas até hoje eu tô ruminando a experiência de tão forte, de tão transformadora, de tão transcendental que é. E me perdoem os defensores de Crowley que vão dizer: ah, mas Crowley era o grande mago, ele era o grande profeta, ele podia fazer isso. Tá bom, mas era humano também. E pra mim o grande erro de Crowley foi isso. Ele fez a descoberta e ficou muito empolgado com a descoberta. É claro, né? Normal. O Crowley era um cientista da espiritualidade, como um espiritualista nato. Ao descobrir algo novo, quer explorar. Só que o grande erro foi fazer isso tudo de uma vez. Ele fez tudo de uma vez, gente. É um dia após o outro no meio do deserto. Porque Crowley viajava muito, né? Ele era rico. Então Crowley se retirou pro meio do deserto e lá ele foi tendo scrying atrás de scrying, dia após dia, com o amante dele, que era um discípulo dele, né? Que ia relatando e anotando no diário todas as visões que Crowley estava tendo. E claro, eu entendo que o trabalho de Crowley foi ser um precursor dessa nova abordagem que os anjos trouxeram para nós. E que não foge em nada da tradição, tá? Não foge em nada. Dado que o enoquiano é um metasistema e tudo que eu já expliquei até agora. Mas o grande erro de Crowley aqui no Visão e a Voz é fazer essa caminhada tudo de uma vez, é loucura. Sabe por que é loucura? Se você participou da última missa enoquiana que a gente fez aqui agora em março, você vai ver que tem um trecho específico do Aetir aonde Crowley entende, porque o anjo fala isso para ele, o anjo ele tá no 9º Aetir, né, nesse que nós estamos explorando na missa atual. O anjo fala para Crowley: o reino anterior ao nosso é basicamente uma bosta perto de nós. Nós somos uma bosta perto do outro. E assim sucessivamente. O que o anjo estava querendo dizer com isso? Que cada reino é mais elevado que o outro. Que o grau de pureza, de elevação, de coisas abstratas que estão além da compreensão humana vai sendo cada vez maior conforme você vai escalando os Aetirs. E justamente por isso não deve ser feito tudo de uma vez. Essa escalada teúrgica. Ele deve ser feito aos poucos, paulatinamente, Aetir por Aetir. E aí por isso que, crendo eu, ser uma continuidade desse desenvolvimento desse grande sistema enoquiano, eu pedi aos anjos que me dessem uma sistemática própria para me preparar para um contato com o Aetir. E os anjos falaram que para ter um preparo mínimo para acessar o Aetir, precisa passar por todas as chamadas. Então são 19 dias de preparação, uma chamada por dia, começando da primeira, indo até a 18ª, e no dia do Aetir recita tanto a primeira chamada de novo, quanto a chamada do Aetir específico. Some-se a isso jejuns, penitências, recolhimento, some-se a isso diversos preceitos que tem que assumir, some-se a isso muito estudo, muita preparação do que você vai enfrentar. E, gente, cada Aetir que você escala é tanta coisa acontecendo durante a preparação. Gente do céu, é tanta coisa bizarra que acontece durante a preparação que parece que está naquele filme A Dark Song, que é aquele do Abraham Melin.
E foi onde eu entendi. Se você não consegue viver o Abramelin, de ficar 6 meses isolados, talvez os Aetirs enoquianos, conforme você vai escalando, seja a vivência gradual do Abramelin, claro, em níveis que vão muito além do Abramelin, imagino eu. Então, isso aqui eu posso revelar, a escalada aos Aetirs vai passar necessariamente pelo encontro, descoberta, conversação com o seu sagrado anjo guardião. E eu fico meio perdido de falar a partir daqui, porque todas as experiências de escalada dos Aetirs que eu tive até agora, e eu não escalei muito não, tá? Foram bizarras de forte. E quando eu falo bizarras de forte, eu tô falando desde a preparação. Coisas extremamente estranhas aconteceram. Primeiro que os anjos mandaram confeccionar um pantáculo, deixa eu pegar aqui, ó. Os anjos pediram para eu confeccionar esse pantáculo. Esse pantáculo, ele é um pantáculo que os anjos me deram para me preparar para os Aetirs, para me proteger de tudo que seria provado durante essa preparação para os Aetirs. Quem me passou esse pantáculo foi o anjo Ahrim-Naap. E eu não vou explicar o pantáculo porque não há necessidade, né? Ele é de uso interno nosso, então, por favor, não copiem, porque vocês não vão saber usar ele, mas ele tem um significado muito profundo por detrás ali. Esse pantáculo é justamente para mitigar ou reduzir os efeitos da perseguição e da pressão espiritual que sofremos. Porque segundo o que os anjos nos trouxeram de mística, na ascensão do Aetir, quando você está subindo pela chamada por chamada, preparação dia após dia, você está basicamente rompendo uma barreira, um invólucro, né, que é esse véu de Maia que a gente vive. Esse véu de Isis, essa coisa sublunar, essa caverna de Platão. Você está basicamente rompendo a força a isso e se elevando cada vez mais alto, a cada Aetir que você escala, né? Então por isso que as provações são sempre muito intensas, porque as entidades, as forças e as coisas sublunares que não querem que a gente se liberte dessa vida material, animal e tudo mais, que não quer que a gente se eleve e volte à divindade, faz de tudo para oprimir a gente. Primeiro, a Aetir que eu fui escalar. Fiquei doente do nada, do mais absoluto nada. Comecei a ter sonhos estranhos, lúcidos, bizarros. Sofri perseguição, não vou abrir aqui sobre, mas sofri uma perseguição do cacete na época. Do cacete. Nossa, como foi difícil. E foi do mais absoluto nada. Tudo durante o tempo que eu tava me preparando para subir pro Aetir. Eu quase desisti no meio do caminho. Chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais. Eu fiquei doente, mãe ficou doente, comecei a ter briga em casa, Sabe quando tudo acontece de uma vez? Tudo aconteceu de uma vez, assim, blá, tudo. E era tanto no espiritual, de perturbação espiritual, quanto no físico mesmo. Era perseguição, era calúnia, era gente levantando falso testemunho contra mim. Foi horrível. Eu falei, eu não vou fazer isso aqui. Isso aqui não é pra mim. E era, né? E era. E é pra ser assim. E aí, fiz a minha primeira escalada e foi uma experiência, assim, iniciática. Nossa! Eu tive uma sensação, eu diria, mais forte do que quando eu fui iniciado no mosteiro, no candomblé, em ordens mágicas. Foi uma experiência que, assim, eu não tenho como explicar. É muito forte, é muito intenso o que você vive. A primeira sensação, e essa sensação foi física, é que eu não estava mais no meu templo, assim. Foi a sensação física. Eu estava vendo tudo ao meu redor, claro, mas a atmosfera era totalmente outra. É como se eu estivesse em outro lugar completamente. E a sensação era física, era palpável. Uma sensação, por exemplo, estava no ar-condicionado, e é uma sensação árida, seca, e aí de repente ficou úmida, e aí ficava alternando entre úmido, seco, frio, calor, e aquela coisa extrema de uma sensação para outra, sabe? E, enfim, aí eu encontrei os anjos de Tex e tive uma iniciação muito forte. O interessante é que, por mais que Crowley nos dê as pistas, cada um vai ter uma experiência, uma iniciação, uma conversação muito própria no Aetir. É bizarro. O outro Aetir que eu fui escalar, né, o Aetir de Ri, esse foi mais recente. Eu fui escalar ele, e ele é um Aetir que nos leva a transcender os mistérios da morte, da vida. E aí, foi bizarro, né? Isso aqui eu posso contar porque não é nada demais, mas nesse Aetir, primeiro que a minha mediunidade aumentou muito na preparação ao Aetir,
as experiências espirituais, sobretudo em sonhos, foram muito fortes. E aí, no dia do contato com a Etir, eu me projetei para o plano astral, e aí era como se uma força me puxasse para de trás do que existia no plano astral. Como se fosse um por detrás do emaranhado que cria o plano astral, sabe? E aí os anjos pareciam as Nornas, né? As três velhas do que comandam as teias do destino, uma coisa muito bizarra. Depois teve outros contatos, mas para relatar para vocês que é uma experiência que muda você. Eu não consigo mais ter a mesma visão lúdica que eu tinha do plano astral depois que eu acessei o Aetir de Ri. A coisa é muito mais seca e visceral do que parece ser. Da mesma forma, quando eu acessei o Aetir de Tex, eu entendi o que é o Anima Mundi, o Axis Mundi, e eu entendi a necessidade da matéria. E essa... eu começo a falar, eu começo a pilhar nos pensamentos que vem. E eu escalei só alguns Aetirs até agora. 1, 2, 3 Aetirs. E olha como eu tô falando isso pra vocês. Imagina se chegar um dia até o 20º, 11º Aetir. Eu acho que tem que ter uma mente muito, muito boa pra lidar, porque é difícil. Eu não tento expressar o que eu senti, o que eu vivi. Mas eu não posso abrir muito por um lado, porque é algo muito íntimo e não dá pra falar, porque é algo que ainda tá transformando dentro de mim, sabe? Parece que o acesso ao Aetir mudou quem eu sou. Eu não consigo descrever de outra forma. Mudou minha personalidade, eu senti mudanças bruscas na minha personalidade, mudou a minha forma de se expressar, mudou até um pouco dos meus gostos. E por um lado isso me deixa um pouco triste, porque é estranho se ver constantemente sendo modificado assim, sabe? E por outro lado, eu quero mais. E trazendo a minha experiência com isso, eu entendi o porquê que os anjos me proibiram tanto de acessar por tanto tempo os Aetirs. Porque toda vez que eu acesso um Aetir, menos nas experiências que eu tive até agora, eu tenho uma experiência igual a de quando eu era monge em estado de contemplação profunda. Que eu me perdia em êxtase. E que é uma sensação que no dia a dia da nossa vida cotidiana não se tem. E é difícil explicar porque acho que só quem viveu uma vida monástica muito intensa e austera como eu vivi, saberia entender o que eu estou falando. Mas cada acesso do Aetir, eu me sinto mais divino e menos humano. E aí qual que é o perigo? É querer ficar só no divino. E é um risco que eu sinto que eu corro cada vez mais a cada novo céu que eu escalo. E parece loucura, mas eu sinto que como se eu fosse escalando os céus, chegasse um momento que eu fosse sumir. Desaparecer. Espero que isso não aconteça fisicamente, né? Mas a sensação que eu tenho é essa. É como se eu fosse ser engolido a cada novo céu até o ponto de não ser mais eu. E eu vou parar de falar dessa viagem porque eu sei que é difícil para quem tá de fora entender o mistério e a transcendência do mistério, mas é só para vocês entenderem como que eu tô diante de tudo isso que eu tenho vivido na minha espiritualidade pessoal, sabe? Porque a minha espiritualidade pessoal basicamente tem sido uma exploração constante dos céus enoquianos. E bom, falando um pouco da experiência dos céus enoquianos na prática, eu já usei os Aetirs enoquianos para influenciar o Brasil nas últimas eleições que tivemos. Pelo visto funcionou, e funcionou até de maneira boa. É interessante porque a galera me perguntava, Mago, você não vai fazer nada para ajudar na política e na época era Lula versus Bolsonaro, né? E pro Lula ganhar e tal. E aí eu falei, não adianta, egrégora, papapá. Mas dentro de mim, eu precisava fazer alguma coisa. É por isso que eu não atribuo, talvez, somente ao meu ritual o resultado, porque rituais enoquianos com Aetirs costumam demorar para trazer resultado, porque é a influência política, né? Então isso é demorado. Mas eu fiz o ritual, acho que uns 6, 7 meses antes das eleições, e eu fiz um único ritual, onde eu acessei os anjos que regem o Brasil, né? E claro, não é uma experiência transcendental, existe uma diferença explicando, né? Quando eu vou fazer o Aetir para transcender, para ser iniciado no Aetir, para receber essa experiência que me modifica por inteiro, é toda uma preparação, todo um ritual enorme. Quando eu vou usar o Aetir de forma taumatúrgica para influenciar a Terra, espionar a Terra ou o que for, é direto uma chamada e o Aetir, sem
precisar me preparar, porque eu não vou me projetar para o reino. Eu vou trazer os anjos do reino a mim. Enquanto um é scrying, onde eu me levo até o reino, o outro é um ritual de evocação, onde o reino vem até mim. Ou os anjos do reino vêm até mim. Então são práticas diferentes no mesmo sistema. Olha que interessante. E aí, chamamos os anjos e deu bom. Apesar que deu bom naquelas, porque, sendo muito honesto, eu não sou petista, não sou lulista, não sou nada, né? E, diga-se de passagem, tá sendo uma péssima gestão desse governo atual. Entre isso e Bolsonaro, ainda estamos no lucro. Então é para vocês entenderem que é muito doido esse negócio de Aetir. E aí eu tive uma outra experiência onde eu quis ver o que daria tentar espionar os céus de outro país. Eu não vou falar o país aqui, porque eu não sei quem está vendo isso, vai que tem algum agente de outro país vendo isso aqui. E era um país grande, uma grande potência mundial, vamos falar apenas isso. E aí eu fiz o Aetir, me projetei pro éter que é responsável e tal, chamei os anjos, pedi que os anjos me mostrassem coisas desse lugar, e aí os anjos me mostraram o céu e uma quantidade de espíritos fazendo uma grande barreira ao redor da casa presidencial ali. E aí eu falei, não vai dar pra entrar aí não, né? E aí o anjo olhou, se quiser a gente pode tentar, né? Tipo, ele não falou desse jeito, mas basicamente, se quiser, a gente pode tentar. Eu falei, não, deixa quieto, porque eu não sei se pode acontecer, não sei o que pode acontecer. Mas, e aí eu voltei, fiquei na minha, encerrei o ritual, e acabou. Vou usar Aetir pra espiar nada, não vou espiar ninguém, deixa isso quieto. Por fim, uma última experiência mais prática com Aetir que eu tive foi de voltar ao passado. E isso foi assim, quando eu fiz a experiência. Por quê? Porque eu entendi que se eu posso contatar os anjos que não têm limitação de espaço, de tempo, de nada, e eles dominam certa parte da Terra, eu posso voltar no tempo por meio desses anjos e acessar algo histórico. E aí eu me projetei para um país da Europa, que também não vamos falar o nome. Não é que eu me projetei, porque não é como se eu estivesse viajando pro Aetir, para do Aetir ir. Eu evoco o anjo e o anjo basicamente abre um portal e a gente vai parar no lugar. É basicamente isso que acontece na visão espiritual, né? E aí chamei o anjo responsável por esse local e falei que eu queria voltar em tal data e descobrir alguma coisa que eu não sabia sobre o local que aconteceu. Porque eu queria provar se era de fato concreto, né? Que não fosse coisa da minha cabeça. Então tinha que ser alguma coisa que eu realmente não sabia num fator histórico dali. Aí chamei o anjo me levou lá. Ai, fico até arrepiado. E aí o anjo me levou nesse lugar histórico e me mostrou uma pessoa muito específica. Ele falou, essa pessoa foi importante para que isso e isso acontecesse nesse lugar, mas foi presa, morta, torturada e tudo mais. E eu não sabia quem era essa pessoa. Eu falei, me dá o nome dessa pessoa que eu vou pesquisar. E aí o anjo falou o nome da pessoa e tal, inclusive falou que a pessoa nem estava mais encarnada, começou a dar todo o histórico espiritual da pessoa. Aí eu anotei tudo e fui pesquisar. Todas as informações bateram. Ai, eu fico todo arrepiado. Absolutamente todas as informações bateram. Então eu entendi, gente, que a magia dos Aetirs, e por isso que eu tô gravando esse vídeo, para trazer tanto meus relatos quanto o que é e como funciona, ela é muito mais ampla do que parece ser. Pobre do John Dee, né? John Dee recebeu o sistema cru, mal teve tempo de praticar, porque começou a ser perseguido por todo mundo, e o sistema tem se desenvolvido de uma forma absurda nos dias de hoje. Só nesses 2 anos para cá que eu estou explorando os Aetirs com bastante frequência, eu descobri nele um sistema de autotransformação que é muito forte, e tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a gente pode enlouquecer, né? Um sistema de espionagem que você pode realmente, se tiver culhão e egrégora talvez para isso, espionar governos, saber influenciar decisões políticas e outra situação, né? Você pode influenciar uma nação por meio desses ritos, e claro, a bem longo prazo e tal, e também por meio disso você pode voltar no tempo, descobrir coisas históricas. Gente, a exploração disso não tem fim. Vocês têm noção disso? Não tem fim. E isso dá margem para mais e mais ideias surgirem. E bom, gente, é isso, né? O vídeo já tá demasiado longo, mas não tinha como ser mais curto ao mesmo tempo, né? E bom, gente, por fim, a magia dos Aetirs enoquianos ainda é um grande mistério que os magistas enoquianos estão explorando. E sabe o que eu fico pensando? Quantos e quantos magistas que estão diretamente ligados com políticos não usam esse sistema
e esse método para fazer o político deles ganhar, para fazer a ideologia deles reinar. E isso é uma ferramenta tão difícil, porque é uma bomba espiritual. E se essa bomba cair nas mãos erradas, como eu imagino que esteja, nas mãos de conservadores extremistas, como eu imagino que infelizmente esteja, é muito doido pensar todas as possibilidades que a magia dos Aetirs Enochianos proporciona para uma nação, se bem desenvolvido, e com magos que queiram dedicar-se a isso. Por isso que na nossa ordem nós estamos treinando nossos iniciados para práticas constantes com Aetir, para que a nossa nação desenvolva, evolua e tudo mais. A ideia é que com o passar do tempo a gente faça até mesmo ritos coletivos para formar uma egrégora para o crescimento do Brasil, né? Eu penso que as possibilidades são inúmeras se a coisa der certo, né? Então, eu fico perdido, é muita coisa. Então é isso, gente, eu não vou falar mais porque eu já estou me perdendo aqui. A agenda do Mago está para início de abril, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente quando esse vídeo for para o canal, ainda vai estar no começo de abril, penso eu. Então se você quer fazer uma leitura com mago de tarô, de bola de cristal, de square, do que for, chama, que a gente agenda, se tiver paciência para esperar, obviamente. Nós temos rito coletivo de proteção no final de março, você está vendo esse vídeo quando saiu. Será com o Anjo Ahriman e recomendo que todos façam, todos que puderem façam, porque esse ano astrológico virando é caos. Caos, se preparem que é caos. Nós teremos pó de proteção do Anjo Ahriman, óleo dos anjos de Marte para disposição, trabalho, proteção também, tudo mais. E teremos óleos de estudos na nossa lojinha alquímica esse mês. Para mais informações, segue o Mago lá no @monge_a_mago no Instagram. Temos nossos cursos de scrying, de tarô, para você que quer se formar em oráculo, em vidência e tudo mais. Chama que a gente faz acontecer. Tá bom, gente? Temos também vagas para ritos de magia individual. Eu sempre deixo isso claro, mas parece que o povo não vê. Rito de magia com o mago, gente, custa a partir de R$2.000. Só chama para fazer rito individual se você tiver condições. Senão, não adianta. Bom, no mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de vocês e falou!